Irmãs, começamos o tempo comum esta semana, estamos no segundo domingo. O tempo comum começa com o segundo domingo, por incrível que pareça, porque semana passada celebrávamos Epifania, na segunda-feira a festa do batismo do Senhor, e aí já foi a terça-feira da primeira semana do tempo comum. É uma semana, digamos assim, que não tem domingo. Portanto, estamos no segundo domingo do tempo comum. Ora, nós estamos no ano B. É o ano do evangelista São Marcos. Porém, como o evangelho de São Marcos é um evangelho muito lacônico, ele é curto, ele é um evangelho que não traz, inclusive, muitas palavras, muitos discursos de Jesus, é muito mais parecido com um roteiro de ação, em que vai descrevendo o que Jesus fez, mas de uma maneira muito objetiva. Então, algumas vezes a igreja toma partes do evangelho de São João para colocar no ano B. É o que acontece nesse domingo. Nós, na segunda-feira, celebramos a festa do batismo do Senhor. Ali, Jesus dá início ao seu ministério público. Em torno do Rio Jordão, relativamente ao ministério de São João Batista, e aqui começa a chamada dos primeiros discípulos, ou talvez melhor dizendo, a primeira manifestação de Jesus àqueles que seriam seus discípulos, mas que antes eram discípulos de São João Batista. O texto começa no versículo 35, porém, seria necessário nós, inclusive, lermos um pouco acima, quando João dá o seu testemunho. Ele responde, como nós vimos alguns domingos atrás, que ele não é o Messias, que ele não é o profeta, que ele é uma voz que clama no deserto, etc. Depois de batizar o Senhor, ele, no versículo 29, diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É muito interessante porque o texto não diz quem eram os interlocutores de João Batista. Ou seja, o texto pode querer dizer, inclusive, que essa foi uma espécie de introspecção de João, um pensamento interno. Ele chegou à conclusão de que Cristo era o Cordeiro de Deus. E agora, estão dois discípulos com ele. João estava de novo com dois de seus discípulos. E, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Eu acrescentei aqui simplesmente por costume, que tira o pecado do mundo, mas isso está no versículo 29 e não no versículo 36. Jesus diz: Eis o Cordeiro de Deus. Ora, o que ele está querendo dizer aqui? É muito interessante. Os exegetas que eu consultei, todos eles dizem que João está fazendo uma referência ao Cordeiro Pascal e, ao mesmo tempo, a Isaías 53, quando o profeta descreve os sofrimentos do servo sofredor e diz que, como um cordeiro conduzido ao matadouro, ele não abriu a boca. Porém, eu tenho a impressão de que a referência aqui é outra. Obviamente, sem excluir todas essas. Que é a seguinte: quando
Abraão foi sacrificar o seu filho, Isaque, Isaque perguntou a Abraão, subindo o Monte Moriá: onde está o cordeiro para o sacrifício? E Abraão respondeu: Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. Chega a hora do sacrifício. Quando Abraão está para sacrificar o seu filho, então um anjo segura a sua mão e diz: não ouses fazer mal ao teu filho. E entre os arbustos aparece um cordeiro, amarrado pelos chifres, preso pelos chifres aos arbustos. E aqui nós temos o cordeiro que Deus proveu para aquela situação. Mas, no Novo Testamento, nós fazemos a leitura alegórica do Velho. Então, o que nós temos no sacrifício de Abraão? Nós temos, na verdade, dois sacrifícios. Um sacrifício incruento, mas que é real, que é o sacrifício de Isaque. Ou seja, dentro do seu coração, Abraão já tinha sacrificado Isaque, a pedido de Deus. Então, o sacrifício incruento, que é, por assim dizer, a alma do sacerdócio, estava ali presente em Abraão. Mas, como Deus não queria o sacrifício de Isaque, Ele queria o sacrifício de outro cordeiro, Ele proveu um cordeiro com uma vítima substituta, sobre quem recaiu o sacrifício cruento. E aquele cordeiro morreu efetivamente no lugar de Isaque. Ora, quando João diz: eis o cordeiro de Deus, ele está dizendo: eis o cordeiro que Deus providenciou. Ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Vejam que ele não diz: é o cordeiro que perdoa o pecado do mundo. Ele tira. A palavra aqui é exatamente essa. Ele tira. Ele lança fora o pecado do mundo. Portanto, o Evangelho de São João já está conectando Cristo ao sacrifício do cordeiro, ao sacrifício pascal também, conforme aparece no livro do Êxodo. Ele é o cordeiro. Ele é o cordeiro cuja vida será derramada em sacrifício. É Ele que fez uma aliança conosco, através da sua morte substituta. Ele morreu em nosso lugar. Ouvindo essas palavras, os dois discípulos seguiram Jesus. É muito interessante porque aqui seguir é seguir fisicamente mesmo, como veremos na continuidade do texto. Eles vão atrás. Ou seja, Jesus está sendo seguido por dois discípulos de João Batista. Eles o acompanham para onde ele quer que vá. E esse conceito de seguimento é muito importante no Evangelho, porque ele designa a atitude de um discípulo de Jesus. Ou seja, o discípulo não é aquele que apenas escuta a palavra, discípulo é aquele que segue, aquele que assume a vida do seu mestre como sua, aquele que vai por onde ele vai, aquele que de fato deixa tudo para trás para andar com o seu mestre. Portanto, nós temos aqui nesses versículos
uma espécie de teologia do discipulado, teologia do seguimento. Eu tenho que aprender a seguir Cristo, eu tenho que colocar o meu passo em suas pisadas, eu tenho que aprender a proceder como Ele procedeu. O que acontece? Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: o que estáis procurando? Essa pergunta é uma pergunta crucial para o nosso discipulado. O que nós estamos procurando? Por exemplo, algumas pessoas vêm atrás de Deus para obterem um favor, e hoje em dia isso virou até uma espécie de mercado religioso. Então, eu apresento aqui as ofertas da divindade. Então eu digo: olha, você quer um emprego, você quer uma casa, você quer dinheiro, você quer não sei o quê, faça assim, faça assado, faça desse jeito, faça de outro jeito. Você não quer sofrimento, você não quer doença, você não quer isso e aquilo, vem aqui que nós vamos resolver o seu problema. Algumas pessoas vêm atrás disso. Outras pessoas vão atrás, por exemplo, de um guru, de alguém que, digamos assim, seja uma inspiração para a sua vida. Outros vão atrás de uma companhia humana, vão atrás de uma amizade terrena para suprir suas carências. Essa pergunta é crucial. O que eu estou procurando? Quem eu estou procurando? E muitas pessoas, inclusive, podem chegar à conclusão de que não estão procurando nada, que elas estão, digamos assim, como, por inércia, alguém que se tornou cristão, está na igreja e frequenta os sacramentos. Está ali. Eu preciso procurar, a minha procura não pode parar nunca. Eu gosto muito de um santo muito popular, em outros tempos em Roma, chamado São José Benedito Labre, que era um peregrino. Ele passou a vida inteira dele vagando pelas igrejas. Ia de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, um peregrino contínuo, de uma simplicidade muito grande, mas de uma profunda vida de comunhão com Deus. E o que mais fica assim saliente na sua vida é essa procura. Ele quer ir atrás, ele procura Deus, ele quer Deus, ele está procurando não apenas respostas, mas ele está procurando uma intimidade com Deus, ele quer mais, ele quer experimentar mais, ele quer conhecer a Deus com intensidade. Vejam, um discípulo nunca chegará àquele estágio em que ele diz: olha, eu não estou procurando mais nada, já encontrei, a não ser quando chegar no céu. Mas enquanto nós estivermos na terra, a igreja diz que nós somos homo viator, ou seja, nós somos homens em itinerário, viajantes. Nós estamos aqui a caminho, nós não podemos deixar de procurar. Qual é a minha procura por Deus? Eu tenho fome de Deus, eu quero mais de Deus, eu conheço verdadeiramente Deus como aquele pão que sacia sem saciar. Eu conheço Deus assim. Eu preciso aprender a buscá-lo mais e mais e mais e mais. Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? É uma pergunta muito interessante. Por quê? Perguntar aonde ele mora significa se convidar para estar com ele. Onde moras? Como quem diz: tem um espacinho para mais dois? Nós queremos morar contigo, nós queremos viver contigo. Onde moras? Onde ficas? Onde permaneces? Onde estás?
Jesus respondeu: vinde ver. Esse é o convite do Evangelho de São João. Vinde ver. O Evangelho de São João, os textos das suas epístolas, apelam muito para isso, para ver. Ele começa a primeira epístola dizendo: aquele que os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, as nossas mãos tocaram do verbo da vida, é isso que nós vô-lo anunciamos. Ou seja, o convite do Evangelho de São João é: vinde ver aonde eu moro, vinde ver. É claro, no Evangelho de São Mateus, Jesus diz, lá no capítulo 8, a alguém que se oferece para segui-lo, dizendo: eu irei contigo onde quer que fores. Jesus responde: as raposas têm tocas, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde repousar a cabeça. Portanto, ele está dizendo: eu não tenho um endereço físico, eu não tenho um espaço no qual eu vivo. Mas no Evangelho de São João, nós, no versículo 18 do capítulo 1, um pouco antes do texto que nós estamos lendo, diz: a Deus ninguém jamais o viu, mas o Filho unigênito, que habita no seio do Pai, este nolo revelou. Ou seja, aonde Jesus mora? In sinu patris, no seio do Pai. Ou seja, o que o Evangelho está convidando é para que nós façamos um percurso, uma peregrinação para dentro de Deus, com o verbo: vinde ver, vamos comigo, eu habito no seio do Pai, eu quero revelar a vocês a intimidade do Pai, eu quero fazer com que a intimidade de Deus seja aberta para vocês, eu quero introduzi-los dentro da vida da Santíssima Trindade, porque eu habito in sinu patris. O Evangelho de São João, ali no prólogo, também diz: o verbo se fez carne e tabernaculou em nós, ou entre nós. Portanto, de alguma maneira, ele está aqui. Ele está dentro de mim, ele está entre nós. E todos nós somos chamados por Cristo a mergulhar. Nós não temos desculpa. Ele habita em nós, nós habitamos nele. Essa inabitação é este vinde ver que ele menciona aqui aos 2 discípulos. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Essa palavra no Evangelho de São João é absolutamente importante: permanecer. Aquele que permanece em mim, eu permaneço nele. Permanecei no meu amor e sereis meus discípulos. Se permanecerdes em minha palavra, e a minha palavra permanecer em vós, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, no Evangelho de São João, faz um convite a que nós permaneçamos nele. Ou seja, eu tenho que fazer de Cristo a minha morada. Eu tenho que morar nele, segui-lo, viver com ele, procurá-lo, passar a vida toda querendo mais dele, conhecê-lo de maneira mais intensa, mais profunda, de uma maneira mística. É a essência do cristianismo. Ser discípulo não é outra coisa a não ser viver com Cristo. O versículo 39 diz: era por volta das 4 da tarde. Por que São João menciona esse detalhe? 4 da tarde.
Há várias possíveis interpretações. Na verdade, o texto mesmo diz hora décima, que é, de fato, às 4 horas da tarde, segundo o modo de computar nos tempos de Jesus. Ora, às 4 da tarde é o momento da véspera, em que o dia termina. Para o judeu, o dia começa na viração, quando aparece a primeira estrela no céu. O que o texto está dizendo, portanto, era às 4 da tarde. Agora é um novo dia. Está terminando. Tudo que ficou para trás já não tem importância. Agora nós estamos começando de novo. Um novo dia está chegando. Entardeceu, passou. Como diz São Paulo aos Coríntios, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. O outro discípulo não é mencionado. A maior parte dos comentaristas dizem que é o próprio São João Evangelista. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: encontramos o Messias. Esse trecho verdadeiramente é impressionante. Por quê? Se nós lermos, por exemplo, o Evangelho de São Mateus, mas o mesmo acontece em São Marcos e em São Lucas, quem descobre que Jesus é o Messias é Pedro. Quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? O Evangelho de São Marcos é lacônico: tu és o Messias. Mas no Evangelho de São João, quem descobre o Messias é André. E é André que conta a Pedro que Jesus é o Messias. Por que essa diferença? Porque aqui no Evangelho de São João, Santo André descobre primeiro do que São Pedro que Jesus é o Messias. Ora, é muito interessante que no Evangelho de São João, esses dois discípulos jovens, André e o discípulo amado, os discípulos adolescentes eram discípulos de João Batista, talvez não soubessem direito o que São João Batista estava fazendo, talvez fossem dois meninos, dois jovenzinhos que estavam ali e que de repente foram atrás de Jesus porque ficaram um pouco curiosos e vão atrás. Esses dois discípulos jovenzinhos são muito importantes. Lá no final do Evangelho de São João, nós vamos ver que o discípulo amado, que era mais jovem, chega primeiro ao sepulcro. Ele viu e acreditou, diz o texto. Portanto, diferentemente de São Pedro, que ainda ficou elucubrando o que poderia ter acontecido, ele, como discípulo pequeno, entendeu aquilo que estava acontecendo. O que o Evangelho de São João está querendo nos dizer é que nem sempre a fé brota de cima para baixo. Muitas vezes ela brota de baixo para cima. E eu diria quase sempre. Em quem se faz pequeno, em quem é ensinável, em quem se deixa levar por Cristo. É isso que nós vemos na primeira leitura. Samuel escuta 3 vezes a voz de Deus, não entende, por último diz: fala, Senhor, o teu servo escuta. E o texto termina dizendo: Samuel crescia, o Senhor falava com ele e não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. O que significa dizer que Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras de Deus? Significa dizer o seguinte, que ele é discípulo mesmo, ele está atento a tudo aquilo que o Senhor fala, ele está observando
com um coração ensinável, com fome de aprender. Assim como, por exemplo, você tem um jovem, hoje em dia talvez não hajam tantos jovens assim, que tem aquele amor por aprender, que querem aprender, que chegam. Olha, modesta parte, eu era assim, sempre fui assim. Né? Eu tinha lá um padre, eu começava a sugar, né? Perguntas. E um professor, não sei o que, eu via que o professor era melhor, perguntas, indicações e tal. Ser discípulo é exatamente ser isso. É não deixar as palavras do Senhor cair por terra. É aproveitar, é estudar, é aprender, é querer mais dele. Dia após dia. Esse discípulo jovem, André, foi quem conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele. É a mesma palavra que aparece aqui no versículo 35. Ou melhor, 36, vendo Jesus passar. Essa palavra aparece apenas 2 vezes no Evangelho e sempre aqui, nesse intervalo. Ele olha bem para Pedro, para Simão, e diz: tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, tu serás chamado Pedra. Ou seja, antes que Pedro conhecesse Jesus, Jesus conheceu Pedro. Ele olhou, não para quem Pedro era, mas para quem Pedro seria. E esta é a maravilha de ser discípulo de Jesus. Você olha para você e se diz: eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, eu tenho muitos pecados, eu sou cheio de vícios, eu sou podre, eu sou egoísta, eu sou nojento, eu tenho um amor próprio terrível, eu sou vaidoso. Mas ele olha para você e não vê o que você é, vê o que ele quer fazer em você. Você será chamado Pedro, você é Simão, mas eu vou fazer de você Pedro. Ou seja, a obra acabada da graça ainda está por vir. Todos os santos, olhando para trás, puderam dizer: eu sou uma outra pessoa. Nossa, como eu mudei, não sei mais quem eu sou. Eu era tão nervoso, agora eu estou paciente. Parece que eu mudei de natureza. O que aconteceu comigo? Pois é, você era Simão, agora você virou Pedro. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode te transformar. Mas Ele transforma. Portanto, essa teologia do discipulado inclui seguir Cristo, inclui escutá-lo, morar com Ele, não deixar a sua palavra cair por terra, permanecer com Ele de verdade, fazer com que a vida esteja dividida em 2 fases, antes de Cristo e depois dele, mas, sobretudo, significa ser sujeito à ação da sua graça para que Ele nos transforme de acordo com a sua vontade. Que o Senhor nos conduza e que nós possamos viver dia após dia a aventura de sermos discípulos de Jesus Cristo.